Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bressan aqui mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa disciplina de introdução à álgebra linear, né? Nós estamos caminhando aí para o final da disciplina. Tem uma lista de exercícios, né, que está lá no AVA. E na semana passada, a gente tinha combinado de comentar a respeito da lista, mas aí na nossa aula síncrona, né, pelo Google Meet que estava sendo gravada, a internet ficou ruim. Eu comecei a cair aqui e aí a gente decidiu que eu continuasse depois fazendo uma gravação para vocês, que é essa gravação que eu estou fazendo agora, tá bom? Para que não ficasse prejudicado e tal, porque estava difícil de continuar a aula, né? Então, nós já tínhamos comentado alguns exercícios da lista. A ideia dessa aula é fazer alguns comentários para facilitar que vocês façam aí a resolução e tal, ver mais ou menos qual que é o raciocínio que a gente tem que usar para resolver esse tipo de exercício, tá? E eu não vou repetir aqueles que eu já falei, porque já ficou gravado, inclusive está disponibilizado lá no AVA e lá no grupo, tá? Então vamos começar. Ó, nesse exercício aqui, pergunta o seguinte: quais das alternativas seguintes ela não contém, tá bom? Não contém um subespaço do R3, tá? Então assim, ó, é importante a gente lembrar, como eu já falei outras vezes, que os subespaços eles são subconjuntos, né, de um Rn que eles têm características bem específicas. Eles têm que ser basicamente a cópia de um Rn menor, né, de, vamos colocar assim, de um espaço euclidiano de dimensão menor dentro de um Rn. Então, como a gente está falando do R3, existem poucas possibilidades para tipos de subespaços do R3. Então, a primeira possibilidade, a mais simples, é o conjunto que só é formado pelo vetor nulo, que parece, né, aqui que já apareceu, tá bom? Em alguma alternativa aí. Na alternativa A tem o conjunto que só tem o 000, que é o vetor nulo do R3, tá? Esse é o subespaço trivial. Depois disso, tem uma reta passando pela origem, tem um plano passando pela origem, ou o próprio R3, não tem muito o que fazer, tá? Então veja bem, pessoal, nessas alternativas, então já vimos aqui que na alternativa A gente tem só o. Então aí na alternativa A o subespaço que só tem o vetor nulo, né? Na alternativa B, pessoal, esse W aqui, ó, vamos analisar, ó, é o conjunto dos caras que são da forma 2t menos t 5t com t pertencente a R, tá? Lembra lá da geometria analítica que uma reta, tá legal? Ela era dada assim, ó, por uma equação que a gente chamava de equação vetorial, que é um tipo de equação de reta que era assim, ó, era um ponto A, tudo bem, somado com um parâmetro t, que eu vou chamar aqui, pode ser qualquer letra, né? Multiplicado por um vetor v, né? Tal que esse parâmetro t ele varia aqui em R, tá? Então observa assim, ó, que esse tipo de expressão, o que está acontecendo? Ela é do tipo assim, ó, t que multiplica quem? Ó, se você pegar esse vetor aí, ó, vai ficar assim, ó, t multiplicado por 2 menos um e 5, tá legal? T multiplicado por 2 menos um e 5. E o que está acontecendo? Ó, a gente percebe que isso aqui se assemelha a essa parte aqui de uma equação de reta, certo? Onde esse ponto A aqui é o ponto 000, entendeu? É a origem, tá bom? Então isso aqui, o que é? Isso aqui é uma reta, tá legal? E essa reta, ela passa pela origem, tudo bem? Por que ela passa pela origem? Ela passa pela origem porque quando você pegar o t igual a zero aqui, o resultado vai ser o 000, entendeu? Ou mesma coisa que substituir esse vetor A aqui, esse vetor não, esse ponto A pelo zero, tá? Então aí a gente tem já, né, como saber quem é esse cara. Veja bem, ó, o conjunto de solução do sistema linear, x mais y menos e igual a zero, 2x mais 2... Ah, aqui era para ser 2y, pessoal, eu errei aqui, ó, tá? Aqui é 2y, 2x mais 2y mais e igual a zero, 3y menos 2e igual a zero. Mas isso aqui também não vai mudar muito o resultado. O que tem que entender aqui, pessoal, é que cada uma dessas equações do sistema é a equação de um plano, tá legal?
E esse plano, por que ele está passando pela origem? Ele está passando pela origem porque o sistema ele é homogêneo, tá? Cada um desses planos passa pela origem. Ou seja, se você pegar nessas equações x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, você vai ver que todas são satisfeitas. Então, cada um desses planos aqui passa pelo ponto 0, 0, 0, tá? A gente já sabe que um plano passando pela origem é um subespaço. Então, o sistema, o que ele é? Ele é a interseção dos três planos. Se eu chamar, por exemplo, o primeiro plano de π1, o segundo de π2 e o terceiro de π3, ou S1, S2, S3, tanto faz, a gente vai ter que isso aqui é uma interseção. E tem um exercício nessa lista que fala alguma coisa sobre interseção de subespaço, né? Parece que interseção de subespaço também é subespaço, tá bom? Agora aqui, ó, todo R3 também é tranquilo, né? Dá para saber se é ou não é subespaço. E aí vocês têm que analisar esse aqui, ó, esse cara aqui, esse S, tá? Esse negócio aqui é a equação do quê, né? Alguém aí, tipo, tem mais ou menos a ideia do que é essa equação? Essa equação aqui, tipo assim, que vai ser a equação de uma superfície esférica, ela passa pela origem, tá bom? Aí fica fácil, né, de responder esse exercício, tá legal? Esse aqui, pessoal, o quinto fala assim, ó, dizemos que os vetores u e v são ortogonais a uma definição, tá? Se o produto escalar deles é zero, eu até escrevi, né? O produto escalar, que a gente usa essa notação, tem que dar zero, tá? Esse aqui pede para verificar que o conjunto formado por todos os vetores que são ortogonais a esse vetor aqui é um subespaço do R5, tá? Então, esse aqui ele é tipo de vocês escreverem, né? Ele não é alternativa. Mas é bem tranquilo, ó. Eu vou recordar aqui o que um cara precisa para ser subespaço, tá? Então, tem três condições. Primeiro, o zero tem que pertencer ao S. O cara tem que ser fechado pela soma. Se você pegar dois vetores u e v dentro do S, então a soma u mais v tem que pertencer ao S. Tudo bem? E se você pegar um escalar... Opa, pessoal, perdão. Se você pegar um escalar alfa, né, real, e um vetor v que está no S, aí você faz o produto alfa vezes v e o resultado está no S, tá? O que vocês vão precisar fazer, gente, aqui é pegar um vetor genérico, tudo bem? Pega um vetor v que tenha coordenadas assim, ó. Tipo assim, o que um cara precisa ser para ser ortogonal a esse cara aqui, né? Então, o produto escalar desse vetor aqui, v, que eu vou chamar de x, y, z, w e t, porque está no R5, né? Então, eu vou colocar assim, ó, x, y, z, w, t. Quando eu fizer produto escalar desse cara aqui, ó, né? Com esse vetor daqui de baixo, o resultado tem que ser zero. Então, vai ficar assim, ó, x vezes zero, produto escalar, mais 2 vezes y, mais 3 vezes z, menos 2 vezes w, mais 4 vezes t. Para ser ortogonal, o resultado disso aqui tem que ser zero, né? Então, isso aqui dá zero, x é zero, e vai sobrar uma equação assim, ó, 2y mais 3z menos 2w mais 4t igual a zero, tá? Aí vocês precisam testar, ó, o vetor nulo, ele vai satisfazer essa equação. O que significa? Quando você pegar tudo aqui igual a zero, no lugar do v, esse resultado aqui vai ser zero? Aí você tem que testar isso, tudo bem? Depois você tem que pegar dois vetores, um vetor tipo assim, v1 e v2, aí você chama um de x1, y1, z1, taraná, aí você vai somar, tudo bem? E vai substituir aqui na equação. Quando você fizer as distributivas, como cada um dos que você vai tomar, o u e o v pertence ao s, o que vai acontecer? Vai zerar também. Então, isso aqui é só um exercício de escrita, tá? Então, eu estou pedindo para vocês verificarem que essa equação aqui, ela define um subespaço, tudo bem? Dentro lá do R5, tá? Que na verdade vai ser o hiperplano, né? A gente chama de hiperplano, que é ortogonal a esse vetor aqui que a gente selecionou, tá? É um exercício que não é difícil, ele é só mais escrever, tá legal? Bom, pessoal, aqui tem um exercício que tem alguns verdadeiros ou falso, né? Sobre
sobre subespaços, né? Então, com base em seus conhecimentos aí sobre subespaço, classificar como verdadeiro ou falso, tá? Então, o conjunto de solução do sistema linear é um subespaço do R2. Então, esse aqui bem parecido com o que eu comentei antes ali dos planos, né? Então, o que essa equação aqui define dentro do R2? Essa equação define uma reta, tudo bem? E essa reta, ela está passando pela origem, certo? E essa aqui também define uma outra reta que está passando pela origem, né? Ambas estão passando pela origem. Então isso aqui é a primeira, é a reta y igual a x sobre 3, né? E a outra é y igual a menos 5x. Então aí aquele esquema, duas retas passando pela origem, eu estou pegando a interseção delas, vai ser subespaço? Ou seja, a solução vai ser um subespaço. Quando você resolver esse sistema aqui, qual que é a solução desse sistema? Só vai dar o vetor nulo, tá? Aí você consegue decidir se é subespaço ou não. No item 2, se os vetores u e v pertencem a um subespaço S, então esse vetor W aqui, ele também pertence ao S. Nesse aqui, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar o seguinte, que o subespaço, né? Como eu sei que o U e o V pertencem a um subespaço, esse subespaço é fechado para soma, né? E é fechado para multiplicação por escalar. Então a ideia aqui é descobrir se esse W ele pode ser escrito como combinação linear de U e V. Ou seja, você tem que pegar esse W e tem que tentar escrever, você tem que resolver essa conta aqui, ó. Você tem que pegar o W e tem que ver se você consegue escrever o W como um número x multiplicado por U mais um número y multiplicado por V. Se você conseguir fazer isso, tudo bem? Então, significa, né, que o W vai pertencer ao subespaço, porque o subespaço tem que ser fechado para a soma e pela multiplicação por escalar, e quando você monta uma combinação linear, você está fazendo justamente isso, soma e multiplicação por escalar, tá? Então, o exercício 3 aqui, se S1 e S2 são dois subespaços, então a união, tá, também é um subespaço. Isso aqui é meio duvidoso, tá? Então, tenta procurar um contra-exemplo, ou seja, de dois subespaços, né? Pode ser do R2, do R3, que é mais fácil, que quando você faz a união desse subespaço, esse negócio não dá subespaço. Isso aqui eu até comentei na primeira aula lá, eu falei sobre isso, tá? Então, na verdade, o que é subespaço é a interseção ou a soma, tá? Mas a união não é, tá? Considere as sentenças abaixo, ó. O gráfico de qualquer reta y igual a mx mais m é um subespaço do R2? Ou seja, qualquer reta é um subespaço do R2? Eu falei bastante aqui, né? Será que é para toda? A reta tem que passar por onde, né? Tem que passar por onde, né? Esse n aqui, será que ele pode ser qualquer número, ele não interfere? Existem somente 4 tipos de subespaços do R3. O subespaço trivial, formado pelo vetor nulo, uma reta passando pela origem, um plano passando pela origem ou o próprio R3, tá? Isso aqui eu acabei de comentar, tá? Então isso aqui a gente acabou de comentar, tá legal? Um pouquinho antes aí. Aí aqui, ó, o R é subespaço do R2, o R2 é subespaço do R3, o R3 é subespaço do R4 e assim por diante, tá? Ou seja, será que é verdade que um Rm, né, de tamanho, vamos pegar assim, quando M é menor que o N estritamente, esse cara aqui, ele está contido no Rn, né? Toma um certo cuidado, tá? Porque, por exemplo, ó, o que tem aqui na reta real? Na reta real tem números, x, tá bom? E no R2, o que tem? No R2 tem pares ordenados, x, y, tá? Se ele fosse subespaço, ele teria que estar contido. Faz sentido isso? Então, assim, quando eu digo que tem conjuntos dentro do R2 que funcionam como uma cópia do R, isso é uma coisa, não significa dizer que o próprio R está contido no R2, tá legal? E assim por diante. Então, dá uma pensada nisso aí, tá? O conjunto formado pelas combinações lineares dos vetores V e W é um subespaço do R4, tá? Então isso aqui, ó, tem que ver a aulinha lá do que é o subespaço gerado, tá bom?
o que é o subespaço gerado. Então, quando você pega dois vetores e você monta combinações lineares assim, ó, eu faço x vezes v mais y vezes w, né? Será que o resultado de todas essas combinações lineares aqui, tais que x e y pertence a R, isso aqui vai ser um subespaço? Tudo bem? Aí você tem que testar. Será que o vetor nulo está aqui? Bom, escolhe x igual a zero e y igual a zero. Aí você vai fabricar o vetor nulo. Aí tem que ver as outras duas propriedades, tá? Mas a ideia, imagino que isso aí dá para provar assim que vai ser verdadeira essa afirmação, tá bom? Vamos lá, pessoal, ó, acho que é o último aqui, ó. Nesse aqui, gente, ó, eu coloco um teorema, tá bom? Coloco um teorema até que eu já falei antes aí, que os exercícios ficaram fora da ordem, tá? Se você tem dois subespaços do Rn, se U e V são dois subespaços do Rn, então esse conjunto aqui, ó, U inter V, né, que é a interseção, né, esse símbolo aqui, né, esse Uzinho virado para baixo é a interseção, que é o conjunto de todos os caras no Rn que estão ao mesmo tempo no U e no V, tudo bem? E esse outro conjunto aqui, U mais V, que é chamado de soma, que é formado por todos os elementos que são da forma um elemento do U somado com um elemento do V, então eles são denominados respectivamente, como eu já falei, né, interseção e soma, eles também são subespaços. Então isso aqui é um teorema, tá? Isso aqui ele está afirmando para você. Se você tiver dois subespaços, U e V, quando você faz a interseção do U com o V, que é o quê? O conjunto de todos os caras que estão no U e no V ao mesmo tempo, tá legal? É onde eles se interceptam, né? E você faz o U mais V, que é a soma, tá legal? Que você constrói elementos que são dessa forma. Você pega um cara que está no U, outro cara que está no V e soma o resultado, tá? Então esses dois caras, eles também são subespaço, tudo bem? Também são subespaço. Repara que aqui não falou nada da união, né? Então a união provavelmente não deve ser. Então fala assim, ó, supondo que o U é a reta que tem a direção do vetor W, 1, 1, 1, e passa pela origem do R3, e o V é o plano de equação Z igual a zero, então quem que são esses caras? O U inter V e o U mais V, tá? Então esse aqui, pessoal, não é tão difícil, tá? Assim, é só a gente pensar um pouco. Vamos pensar primeiro no caso do plano, tá? Quem que é o plano de equação Z igual a zero? Se você fizer lá o espaço tridimensional, né? Faz o eixo X aqui, o eixo Y e o eixo Z, tá? Aqui tem a origem, tá bom? O 0, 0, 0 que está aí. A equação z igual a zero define que plano? O z é esse eixo aqui da altura, né? Esse eixo aqui. Então, z igual a zero é todo mundo que está no chão. Ou seja, isso aqui é o plano xy, tá bom? Isso aqui é o plano xy, o plano que tem a equação z igual a zero. Muito bem. Então, esse cara aí é o primeiro subespaço, tá? O outro subespaço é a reta que passa pela origem e tem a direção do vetor 1, 1, 1, tá? Então, a pergunta aqui principal que você tem que se fazer para entender aqui é o seguinte: esse vetor 1, 1, 1 aqui, ele pertence a esse plano, ao plano xy? A resposta é não, né? O vetor 1, 1, 1, vou até trocar a minha cor aqui, ó. O vetor 1, 1, 1, ele vai estar aqui para cima, certo? E a reta que tem a direção do vetor 1, 1, 1, vamos fazer aqui assim, ó. A reta que tem a direção do vetor 1, 1, vai ser uma reta aqui assim, tá vendo, ó? Então veja bem, quando você pega a intersecção, o que é intersecção? É quem está no plano e quem está na reta ao mesmo tempo, tudo bem? Então, quem são os elementos que estão na reta e no plano ao mesmo tempo? Observa que a reta, ela fura o plano, né? A reta, ela fura o plano. A reta fura o plano XY e fura onde? Fura justamente aqui na origem, tá? Então já dá para entender, ó, que a interseção, ela vai ser o que? Ela vai ser só a origem, porque o único ponto que pertence à reta e que pertence a esse plano ao mesmo tempo é o ponto 0, 0, 0, que é a origem, tá? Aí a gente só precisa decidir se a união, desculpe, se a soma vai ser o V ou se a soma vai ser todo o R3, tá? Então veja bem, ó, se você pegar elementos que estão aqui no plano XY
e juntar com elementos que estão na reta, somar, dá para perceber que vai dar vetores que estão aqui para cima, porque assim, a reta ela escapa do plano, tá? Então a ideia aqui é que essa reta aqui, ela fornece uma dimensão a mais do que tem no plano, entendeu? Então o plano XY, né? Ele é um plano obviamente bidimensional, ele seria como se fosse o chão do R3, tá legal? E a reta, ela tá saindo do plano. Então, como a reta tá saindo do plano, quando a gente constrói esse subespaço soma aqui, a gente ganha alguma coisa maior. E aí a pergunta assim, o que é maior, tá certo? O que é maior que um plano no R3 em termos de subespaço? Naquela cadeia de subespaço do R3 que eu falei, o R3 ele tem a origem, né, como subespaço, uma reta que passa pela origem, um plano pela origem, qual que é o próximo, né? Então aí dá para a gente entender qual que vai ser a resposta aqui desse exercício. Tudo bem, pessoal? Então, gente, era isso que eu queria terminar de falar para vocês, tá? Então a gente já tinha falado mais ou menos a metade dos exercícios. Eu não estou aqui resolvendo os exercícios, eu estou só comentando para tentar dar algumas dicas para vocês resolverem depois sozinhos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Não esqueçam de fazer a lista tá para entregar esse domingo aí, tá certo? Um abraço para todo mundo, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, eu estou sempre aí à disposição, tá? Até mais, gente, tchau, tchau.